Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o programa Bem-Estar e Movimento está no ar e hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa a todo mundo: alimentação. Como fazer boas escolhas na alimentação. A gente tem tanta opção e às vezes não sabe como escolher, não sabe ler um rótulo, ouve tanta coisa e fica confuso. E aí, para resolver essa situação, a minha convidada de hoje vai matar a pau e tirar todas essas dúvidas. Eu recebo a doutora em nutrição, mestre em tecnologia de alimentos e engenheira de alimentos, Geórgia de Castro. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Márcio, um imenso prazer a gente estar dividindo aqui um pouquinho essa trajetória na área de alimentos, de nutrição e de saúde, né? Então, eu estou com a colinha aqui, por quê? Porque eu recebo muitas mensagens, quase que diariamente, dos ouvintes da CBN, ou no meu Instagram, enfim, no canal do YouTube, sempre pergunta: tal tipo de açúcar é melhor? Eu escolho o azeite ou que tipo de... Então, dúvida é o que não falta. E aí eu vou começar aqui, quero saber se você topa, eu lançar aqui alguns tópicos e a gente discutir sobre eles. O que você acha? Acho ótimo, vamos lá. Primeira dúvida é: que tipo de óleo? Existe um óleo mais saudável? O azeite é mais saudável? Como que a pessoa pode fazer essa escolha? É muito bacana você fazer essa pergunta, porque tem, inclusive, um meio que mito, né, que a gente não pode usar o azeite para fritura, não pode fritar alimentos com azeite, né? E a gente fez um artigo científico, uma publicação, há pouco tempo, onde a gente compara o óleo de soja, o óleo de girassol e o azeite extra virgem, não extra virgem, que é aquele que geralmente tem outra cor, né, na gôndola, e podemos sim fazer a fritura. Né? Então, a estabilidade do óleo no cozimento, na alta temperatura, o azeite é mais estável, inclusive, do que o óleo de soja. Então, o melhor seria o azeite. Para a fritura, porque ele não passa, não forma gordura trans, por exemplo, né? Porque na fritura pode haver essa modificação dos ácidos graxos ali, que são aquelas moléculas que compõem os óleos. Né? Agora, quando a gente fala qual que é o melhor óleo, eu sempre falo que o balanço e o equilíbrio é a melhor opção. Né? Então, o que a gente tem que ter na alimentação? Fonte de ômega 6, fonte de ômega 9, fonte de ômega 3. São 3 ácidos graxos que compõem os óleos, além de outros ácidos graxos. Né? E qual que é a relação boa de consumo? Então, a relação é cada 3 ômega 6, um ômega 3 ou 9. 9 ou 3 para 3 de ômega 6. E o que a gente tem mais na alimentação? É o ômega 6. Tá. Né? Então, naturalmente, eu estou consumindo um ômega 6 que está muito presente no óleo de soja, eu tenho um ômega 9 do girassol, eu tenho um ômega 13 também presente aí no azeite. Então, é o balanço de tudo isso, nada exagerado, na porção adequada, na frequência adequada. Agora, falar que não pode usar azeite em fritura é um mito, não é verdade. Tá. Eu vou fazer uma pequena observação, você me corrija. Quando a gente fala de azeite, de óleo, a gente está falando de gordura. Isso. Quando a gente fala de gordura, a gente fala que cada grama tem 9 calorias. Isso. Então, é normal a pessoa falar: azeite eu ouvi falar que é muito saudável. Aí a pessoa despeja azeite. A conta não fecha, né? Então, a quantidade também sempre a gente tem que levar em consideração. E aí independe se é soja, girassol, canola, milho ou azeite de oliva. Né? Aí vamos para agora. Essa eu adoro. Sal. Tem o sal rosa do Himalaia, tem o sal light. Qual a melhor opção? Tem o sal marinho, né? Sal marinho. Vou começar pelo sal marinho, né? O sal marinho é a água do mar evaporada, você tem ali o sal. Tá. Né? Você não é refinado, então você tem ali o iodo naturalmente presente, né? Que a gente já encontra no mar. Por isso que as pessoas que moram na praia geralmente não têm deficiência de iodo.
né? E a gente tem o sal, que é nada mais do que o sódio. Inclusive, acho bacana falar também, né, Márcio, quanto que a gente pode consumir de Isso sal. é uma informação importante. Então, é 5 gramas por dia. E diz que a média do brasileiro está em 11, é verdade? É isso aí, de 11 a 12 gramas por dia. Então, a gente coloca muito sal, e esse sal vem muito de adição, aquele salzinho, saleirinho em cima da mesa. Isso é muito louco, né? Porque as pessoas tendem sempre a vilanizar a indústria, mas quase 70% do sal consumido a gente que adiciona. A gente que adiciona. Preparação doméstica, que é aquele arroz ali, né, que é a dona de casa, né, ou mesmo no final de semana que está fazendo o seu risoto, coloca o sal, e também aquele saleiro em cima da mesa. Então, a primeira dica, vamos tirar o saleiro da mesa, né, e vamos prestar um pouquinho mais atenção ali no sal que a gente adiciona no arroz, no feijão, que é a comida da preparação doméstica. Né? Então, na hora que eu falo de sal, eu tenho o sal marinho, eu tenho aquele que é rico em sais minerais, além do iodo, naturalmente presente, né? Eu tenho o sal light, que você mencionou aí, que agora, inclusive, você comentou da indústria, né? Está sendo feito todo um trabalho de reformulação para redução de sal, que é o sódio. Isso. Né? Então, como é que é feito isso? Usando o sal light ou sal hipossódico, que nós chamamos. Né? Uma coisa que precisa ficar bem clara é que, às vezes, a pessoa pega o sal light e coloca o dobro. Aí também não adianta. Aí não adianta. Mas eu estava até comentando hoje no almoço, né, com uma amiga que a gente estava almoçando, que a gente tem que educar o paladar, né? Exato. Tudo que é hiperpalatável, né? Então, o brasileiro gosta de colocar muito sal, muito açúcar, né? Então, é aquela coisa de redução gradual. Gosto disso. Né? De observar os sabores dos alimentos naturalmente ali. Tem gente que não consegue comer uma fruta sem açúcar, não consegue comer nada, uma salada sem adição de sal. É verdade. Né? Eu gosto disso que você falou, de diminuindo gradativamente. Exato. E aí, muitas vezes as pessoas falam assim para mim, eu gosto do sal rosa do Himalaia porque ele tem mais minerais. Aí eu falo, meu amigo, se sua alimentação está dependendo desses minerais para estar balanceado, o resto da sua alimentação está muito ruim. Está muito ruim. Porque E o preço é muito maior. Né? E assim, poucos são realmente do Himalaia. É tudo genérico. Porque Himalaia, enfim, né, tem uma questão logística. Eu acho que tem uma questão muito aí que a gente tem que tomar muito cuidado como profissional de saúde, né, que é entender qual é o benefício que aquela divulgação, aquela comunicação está trazendo. De fato, é o que você falou, eu preciso consumir um sal que vem do Himalaia para agregar sais minerais na minha dieta, na minha alimentação? Pô, minha alimentação está ruim. Tá péssima, né? Então, qual é o benefício real desse sal do Himalaia? Né? Você vai estar pagando um valor muito maior, né, do que o muito sal maior, tradicional. E o benefício é pequeno. Eu queria complementar só do sal light. O sal light é 50% a menos de sódio. Então, o que é feito? Tira o cloreto de sódio, que é o sal, né, e substitui pelo cloreto de potássio. Então, tira o sódio e coloca o potássio. Tá? Lembrando da bomba sódio-potássio, né, no nosso equilíbrio, aí, inclusive cardíaco, que é importante também não consumir muito potássio. Então, essa ingesta... Né, dá uma recomendação de fonte de potássio que a gente possa exagerar na alimentação. Banana, né? Banana, é a típica banana, né, que a gente gosta, inclusive, para atividade física, né? Mas, geralmente, os legumes, né, as verduras, as frutas são boas fontes, né, de potássio. Então, é realmente fazer esse balanço, esse equilíbrio, e, como você falou, não colocar o dobro. Exato. Não adianta. Gostei, porque é isso, eu não gosto de usar como exemplo, mas assim, eu coloco muito pouco sal, né? Mas isso foi uma coisa que você vai trabalhando. E eu uso sal light, na verdade. Você usa sal light? Eu uso. Mas você usa na mesa? Não, zero na mesa. Mas, por exemplo, você eu usa vou fazer um omelete. Eu não sou o Alex Atala, sou o Márcio Atala. Eu não tenho grande variedade de prato, mas eu vou fazer um ovo, eu prefiro o sal light ou a pipoca. Eu amo pipoca. Eu também gosto de pipoca. Então, muita fibra, né, pipoca. Exato. É ótimo. Isso depois a gente pode falar da pipoca, porque é normal as pessoas falarem assim, pipoca é um veneno. Eu falo, não, depende de como está sendo preparado. Exato. É uma fonte de fibra muito bacana. Margarina ou manteiga? Ixi, olha, eu vou falar uma preferência pessoal. Claro. A manteiga. Tá.
né? Porém, quando a gente tem um indivíduo que tem uma questão de colesterol, né, triglicérides, a gente tem que observar que é uma fonte de origem animal e que tem ali uma gordura saturada natural, né? E o excesso da gordura saturada ou de gordura não é legal. Então, Não é legal. aquilo que a gente estava falando. Você não vai pegar uma fatia de pão e jogar meio pote de manteiga. Né? Exato, Precisa, é a quantidade. É a moderação. Mas se você usar ali, né, para passar num pão aquela torradinha, né, com aquele pãozinho francês, né, você coloca ali um pãozinho na chapa, é um sabor diferenciado, tem uma textura diferenciada. Agora a gente tem que lembrar que a manteiga é gordura saturada, tem colesterol, porque é fonte animal, né? E a margarina, ela tem, na verdade, muita água. Né? Então, aquela mensagem que a gente tinha, aquela imagem, né? A margarina é cheia de gordura trans, não tem mais margarina com gordura trans. Né? Hoje, os processos de creme vegetal e margarina não produzem mais, né? Existe um processo específico que evita a formação de gordura trans, até porque a gente tem aí na regulamentação, a partir de janeiro de 2023, que já passou, né? A gente tem a regulamentação de não produção mais de gordura trans no Brasil, né? Isso foi também uma medida bacana aí da nossa Anvisa. Bacana isso, porque me deu gancho para mais 2 perguntas. Primeiro, frango tem hormônio? Não, a gente tem regulamentação específica para todo o manejo do frango, de qualquer carne. Carne, de porco. Tudo. Enfim. Então, assim, não tem. Inclusive, usar isso como um benefício não é também verdadeiro, porque não pode. Além de proibido, ser né? proibido, é engraçado, porque se o cara for alimentar com hormônio, a conta não fecha, vai ser muito caro. Exato. E hoje nós sabemos que a carne mais de custo acessível, né? Inclusive, eu acho bacana falar um tema que foge um pouquinho, mas eu gostaria de reforçar. Claro. Hoje no Brasil a gente tem 30% da população, 33 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, né? Tá. Então nós temos aí uma população que está ou passando fome ou comendo com qualidade e quantidade inadequadas, né? Então, isso gera uma série de deficiências nutricionais, inadequação de consumo, principalmente de micronutrientes. Então, quando a gente fala nesse contexto hoje do brasileiro, comer carne, qualquer uma que seja, é um privilégio. Claro. Né? Então, a fonte proteica, e lembrando sempre que a melhor fonte naturalmente presente aí do ferro é o ferro M, que está presente nas carnes, né? Então, colocar, eu não como carne porque tem hormônio, eu como porque tem antibiótico, porque... Não, né? Existe todo um controle do Ministério da Agricultura para isso, inclusive o Brasil é um dos maiores exportadores de carne, não é à toa. Exato. Né? Porque atendem aí os requisitos, as exigências, né? Da comunidade europeia, da Europa, dos Estados Unidos também, enfim. Então, para o mercado brasileiro também atende às exigências. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, atende para fora, não atende para cá, para o nosso mercado atende sim. Né? Eu sou mineiro. Eu também. Você também? Eu também. Ia arriscar pelo seu sotaque. Como bom mineiro, eu amo leite. Eu também. E queijo. Queijo. Nossa. E aí, queria que você falasse, primeiro, em relação ao preconceito que tem em relação a leite de caixinha. Porque hoje você tem ali a embalagem, né? Longa vida, vamos dizer assim, é o nome antigo, ou popularmente conhecido, que as pessoas associam a isso a não ter qualidade, aquele leite não é verdade. Então, eu queria que você falasse um pouco em relação ao leite, seja longa vida, aquele que tem a validade de 4, 5 dias que vem na garrafinha. O primeiro ponto assim, que eu acho bem importante, a gente está falando aí de segurança do alimento, é o tratamento térmico do leite. Tá. Né? Leite cru, não direto recomendo. da vaca, não. Não recomendo. A não ser que seja uma vaca sua, que você pega o leite e saiba que ela foi adequadamente tratada. Né? Vamos lembrar que a gente tem problema de zoonoses. Sim. Né? Então, você tem não só as zoonoses, como também as contaminações bacterianas. E aí pode gerar uma série de surtos e até mesmo patologias. Então, eu acho que esse é um ponto de segurança. Segurança do alimento. Qual o tratamento térmico melhor? Né? Então, a gente tem a pasteurização do leite, que é aquele leite antigo que é da minha época, de saquinho. Sim.
né? Opa, ia na padaria comprar. Padaria comprar. Então, você pegava aquele saquinho e era o leite. O leite UHT é uma evolução de um tratamento térmico. Por quê? Porque ele é um tempo menor numa temperatura muito mais alta. alta. Né? Na verdade, a gente fala de caixinha UHT. O que é o UHT? É Ultra High Temperature, que é a temperatura muito alta, né? Num tempo muito curto. Para dar inocuidade para o leite, ou seja, ter a garantia da carga microbiológica e ter uma vida de prateleira mais longa. Então, não tem conservante, não tem nada ali. O que tem é um tratamento térmico e um invase asséptico, ou seja, não tem contato com o ambiente externo. Tanto que uma vez aberto, você tem que consumir rápido. Tem que consumir rápido. Entendeu? E manter em geladeira. Aí a outra dúvida que vem, integral, semidesnatado ou desnatado? Depende E para sem quem. lactose. Boa. Depende para quem. Né? Sem lactose, quem tem intolerância à lactose. Quem não tem intolerância, não faz sentido. Né? É a mesma história do glúten, só para quem tem intolerância. A questão do integral, é importante os idosos, as crianças, os adolescentes que estão em fase de estirão, consumir o integral, a não ser que tenha uma patologia específica, né? Uma hipercolesterolemia, algo específico. Caso contrário, é o integral, porque os ácidos graxos presentes, que é a gordura naturalmente presente do leite, ela é importante para o crescimento e desenvolvimento cognitivo. Uhum. Né? Então, os idosos, que é a população vulnerável, e também as crianças e adolescentes, eu sempre recomendo o integral, a não ser que tenha uma questão de obesidade, que precisa reduzir o peso, senão é o semi-desnatado. O desnatado não. O desnatado seria para aquela pessoa que realmente quer cortar completamente por um período a gordura da alimentação. Tem uma questão de colesterol, triglicéridos, ela quer cortar. Né? Aí ela pode consumir por um período desnatado. Mas eu diria, tome o semi-desnatado, que está perfeito, você faz um equilíbrio, né? Não fica também sem os ácidos graxos, né, que são a gordura natural do leite, que também é benéfica. Né? E, inclusive, eu queria fazer um comentário interessante, porque em toda essa preocupação do consumo de gorduras, né, os lácteos, eles têm uma gordura muito específica. E o efeito na saúde também é diferenciado. Então, a gente não pode comparar uma gordura saturada do leite com outras fontes de gordura saturada. Né? O efeito na saúde é totalmente diferenciado, inclusive tem ácidos graxos que são aí antihipertensivos, tem ação anti-inflamatória. Né? Isso está na literatura científica. Então, a gente muitas vezes coloca no mesmo pacote, a gordura saturada não é boa, não é sempre que não é boa. Excelente. Tá? Eu amo essa defesa do leite. Do leite e dos seus derivados. Claro. Né? E aí, agora, já que é para defender o que eu gosto, chocolates. Chocolate 70%, 80% ao leite, chocolate branco. Fala um pouquinho dos chocolates. Chocolate, né? A gente tem aí a base do chocolate, o cacau, o nibs de cacau, né? Então, que a gente chama aí do líquor de cacau, tem o cacau em pó e tem a manteiga de cacau. Isso é a base da composição de um chocolate. Aí pode ser adicionado leite, pode ser adicionado outros derivados lácteos e também aí a lecitina, que nada mais é que ajuda ali a formar uma textura agradável para o chocolate. Agora, o que é bom e qual é a diferença entre eles? O chocolate branco é manteiga de cacau, não tem cacau em pó. Né? Então, se a gente olhar o fruto do cacau, ele tem a polpa e tem a amêndoa. A amêndoa é o nibs. É dali que eu tiro o cacau em pó. É dali que eu tiro a gordura também do cacau. Agora, é bom 70% de cacau? É muito bom. Porque o que tem ali? Polifenóis. Os polifenóis naturalmente presentes no nibs do cacau, que tem atividade antioxidante. Então, a gente tem ali as antocianidinas, as catequinas, epicatequinas, que são composição de polifenóis que tem uma ação, inclusive, na saúde do coração, na questão cognitiva. Porque o que o antioxidante faz? Eu sempre falo, né? Para que serve tomar antioxidante? Né? A gente está o tempo todo num processo de envelhecimento fisiológico, natural, e o antioxidante ajuda a envelhecer bem. Né, mantendo ali as funções vitais, fisiológicas. Vou defender aqui uma coisa, gente. Um dos melhores antioxidantes que existe, atividade física moderada. Sim. Mas vamos lá. E aí você estava falando de chocolates. Agora, combinar o chocolate com a atividade física também é maravilhoso. É o segredo. Aí eu quero ir nesse assunto do chocolate um pouco mais a fundo.
Vamos lá. As pessoas... esse é 70% cacau, então eu pego uma quantidade maior, eu exagero no consumo, mas a gente tem que lembrar que tem uma quantidade calórica importante Exato. ali, né? E o equilíbrio, o balanço calórico no final do dia, ele diz muito sobre a nossa saúde lá na frente, né? Então, não é porque é 70% cacau que é livre consumo, né? Exato, Márcio. Isso é sempre... Eu acho que não existe o alimento bom e o alimento ruim. Né? O que existe é exatamente esse equilíbrio, esse balanço, a porção, a frequência. Então, o chocolate é para eu comer todo dia? Acho que não. Né? É um consumo mais ocasional, né? E você poder variar entre os tipos de chocolate. Agora, o que tem o cacau? O cacau, ele tem, além dos polifenóis, ele tem fibra, né? Ele tem açúcares naturalmente. Né? Ele é uma fonte de fibra muito bacana, muito boa. Então, o cacau é um fruto que a gente tem aí propriedades muito interessantes e gera um alimento, né? A gente consegue elaborar um alimento muito saboroso, alimento dos deuses aí, porque quem não gosta de chocolate? Agora, um chocolate ao leite com pouca adição de açúcar, que ele tem ali 30%, 40% de cacau, ele pode ter alguns benefícios? Pode. Acho que o primeiro, né, eu sempre falo o seguinte, o que a Organização Mundial de Saúde fala quando a gente fala de alimentação saudável? A Organização Mundial de Saúde sempre preconiza, né, que a alimentação saudável não é apenas a quantidade, né, e a qualidade, mas também o prazer em se alimentar. Com quem você alimenta? Geralmente a gente associa alimentação com celebração, com algo bacana que a gente quer celebrar ou com alguém que a gente gosta, né? E o chocolate faz parte desse momento. Né? Ele é o que a gente chama de indulgência, algo que te dá um prazer muito grande. Então, na hora que você fala de um chocolate ao leite, ele também é positivo. Ali ele tem uma fonte láctea. Né? A gente tem que lembrar que fonte láctea, 3 porções por dia. Tudo bem, o chocolate não tem uma porção láctea, mas ele contribui para uma somatória, dentro de uma alimentação mais balanceada. Ele tem o cacau, e aí o açúcar, mas a gente tem que olhar para o valor calórico, como você falou, e o balanço como um todo. Então, come um dia ao leite, o outro que tem 70% de cacau, né? Eu gosto com nuts. Eu gosto muito quando você... Eu gosto com coco. É. Eu gosto muito quando você fala de... Não existe um alimento saudável. Existe uma alimentação num todo que ela vai estar equilibrada ou não, né? Isso. Senão a gente começa a achar que eu estou comendo um 70 cacau como se fosse um remédio. Não é isso, né? Você tem que... Eu acho importante porque muitas dessas dúvidas e conceitos que as pessoas têm acabam trazendo uma relação ruim com o alimento. Sim. Então, a pessoa come um pedaço de chocolate e ela acha que se envenenou. Eu lembro que eu fui dar uma palestra, nunca vou esquecer disso, eram quase 500 nutricionistas, e em um determinado momento da palestra eu coloco um slide que é um sonho, né? Um sonho doce lá, o sonho. E aí eu ouvi um suspiro da plateia, do tipo, pô, é gostoso, né? Aí eu perguntei, era em outubro, eu falei, gente, a gente está em outubro, quantas de vocês gostam de sonho? Quantas de vocês comeram sonho esse ano? 2 só. Por quê? Porque é um veneno. Entendeu? É um veneno? Com que frequência? Com que quantidade? Exato, né? Então, assim, essa relação é que eu não gosto. E aí, o grande vilão da alimentação, tem 2, né, que eles falam, mas eu quero tocar no que é mais bombardeado, o açúcar. E aí você tem açúcar mascavo, açúcar... enfim, tem N tipos de açúcar. Qual o melhor? O que eu escolho na alimentação? Lembrando que a OMS tem uma recomendação e eu queria que você comentasse. Sim. A OMS fala exatamente de 10% do seu valor energético diário. Né? Então, se a gente imaginar aí que é 2.000 calorias dia, numa base de uma alimentação geral da população, eu tenho 200 calorias para a questão do açúcar, de 5% a 10%, ela fixou em 10%, porque não é só uma questão de obesidade, doenças crônicas, é uma questão de cárie dental também. Sim, imagino. Né? E aí eu tenho 200 calorias dividido por 4 dá 50 gramas por dia, durante o dia inteiro, para eu comer de açúcar. Lembrando que tudo tem açúcar, não só adicionado. Claro. Né? Então, qual é o melhor açúcar? Açúcar, gente, é sacarose a princípio. Né? Sacarose, nós temos ali a frutose, a glicose, e
entra como valor calórico, e aí nós temos a preparação do açúcar aqui no Brasil muito em função da cana aí, da origem da cana-de-açúcar. É cultural do brasileiro também, né, o açúcar. Historicamente, né? Inclusive parte da nossa economia, Sim. inclusive de energia sustentável aí, né? Energia limpa. Então, toda a cadeia, né, da cana-de-açúcar, eu acho que é um patrimônio do brasileiro. E quando a gente pensa como que é produzido esse açúcar, então eu tenho o açúcar mascavo, que é mais perto do melado, né? Ali é mais perto do que é o xarope ali da cana-de-açúcar. Você pegar esse xarope e colocar exatamente um composto químico, tá? Que é o óxido, você coloca ali, você passa ele para o açúcar demerara. Você faz um tratamento químico e ele se transforma em açúcar demerara, de mascavo para demerara. Então, se eu for comparar o mascavo com o demerara, o mascavo ele é mais próximo da cana-de-açúcar. O demerara ele tem um tratamento químico adicional. Agora, e o açúcar cristal? Ele tem ainda assim o dióxido de enxofre, que é aquele que faz o açúcar ficar branco. Né, que faz o branqueamento do açúcar. Então, ele tem ainda mais uma adição de um químico para transformar ele num açúcar mais branco cristal. Para o açúcar do cristal para o refinado, é uma questão de granulometria, tamanho só de grânulo, que é moagem. Então, se a gente olhar qual é o melhor é botar menos açúcar. Né? E aí, eu diria que dentro dessa linha aí de processamento do açúcar, o mascavo seria o menos tratado, né? Ele mais próximo aí do xarope, do caldo da cana-de-açúcar. E sempre lembrando, né? A gente tem ali o açúcar fit, o açúcar light, né? Que é um híbrido, né, que é um híbrido entre açúcar e edulcorantes, ou adoçantes, né, popularmente chamado aí. É quando você mistura uma estévia com açúcar, um aspartame com açúcar, uma sucralose com açúcar. E quando a gente fala de edulcorante, a gente tem que lembrar, novamente, a gente começou a falar de paladar, de hiperpalatabilidade, e o edulcorante ele pode favorecer a uma hiperpalatabilidade. Então, você consome tanto edulcorante que na hora que você coloca uma fruta na boca, você acha ela azeda. Você não consegue sentir o açúcar natural da fruta, que é a frutose. Sim. Né? Então, usar pouco. Né? Usar pouco edulcorante e usar o açúcar mais próximo aí da cana, que seria o açúcar mascavo. É engraçado porque tudo uma questão, você falou no início, de adaptando o paladar. Né? Exato. O paladar do brasileiro, naturalmente, ele é doce culturalmente. Né? Eu não sou exemplo para ninguém. Eu, quando era menino, o meu melhor amigo, o pai dele, era um dos maiores distribuidores de doce ali da região. E ele chegava com um caminhão de doce à tarde, eu entrava no caminhão de doce, eu comia, eu tenho vergonha de falar isso, eu comia umas 100 balas por dia, eu comia muito doce. Não dá nem para imaginar você comendo stand de bala. Coisa horrorosa. Enfim, e aí eu fui acostumando o meu paladar. Né? Hoje, açúcar adicionado, eu acho que eu não adiciono na alimentação. O açúcar que vem da minha alimentação ou é do próprio alimento, alguma coisa assim, ou eu deixo para aquele pedacinho de chocolate junto com o meu cafezinho, que eu amo. Eu também amo. O papo, Jorge, está espetacular. Nosso tempo acabou e eu quero fazer um desafio para você. O desafio é, você topa, semana que vem, voltar para a gente falar de rotulagem? Topo, já topei. Então, olha, gente, o Bem-Estar em Movimento de hoje foi delicioso, tirando dúvidas sobre alimentação. A Georgia deu um show aqui, tanto que semana que vem vai ser com ela de novo. E a gente vai falar muito sobre rotulagem, como escolher ali na gôndola, na prateleira, a melhor opção para a nossa alimentação. O programa de hoje está disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção do Bruno Teixeira, da Joana Cafuri, a edição do Rafael Furugem e trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana a todos e até o próximo programa. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.